Ora, este vídeo é em português. E porquê? Porque de vez em quando tem comentários a dizer: João, porquê é que não fazes em... porquê é que não falas português? E eu tenho muitos vídeos, aliás o canal, a maioria do conteúdo do canal é em português, mas desde que comecei a fazer estes vídeos em inglês, às vezes tenho esse comentário. E depois, quando há malta, pá, não é muito, ok, mas há a malta que se habituou a ouvir inglês, porque não falam português, e depois eu faço de repente assim uma data de vídeos destes em inglês seguidos e a seguir faço uma conversa, por exemplo um tanque de ideias em português, o pessoal queixa-se: pá, estás a falar em português, não percebo português. E então isto tem a ver com a minha inabilidade para gerir esta coisa de redes sociais e dos canais de YouTube, porque na verdade não é muito coerente, não é? Porque tenho uma data de conteúdo em português, conversas, entrevistas, não sei o quê, tenho meia dúzia delas em inglês também, é verdade, porque o interlocutor era a língua de comunicação com o interlocutor, a língua possível, mas pensei, vou começar a fazer uns videozinhos em inglês e para diversificar aqui um bocado o público, não sei o quê, porque eu não... E meti tudo e meto tudo no mesmo saco, e isso às vezes confunde as pessoas. E portanto, a medida que eu agora decidi, a grande resolução desta manhã, à saída do trabalho, para ir para a caminha, a grande resolução é: não vai mudar nada, porque, epá, um gajo trabalha e tem outras coisas para fazer, outras merdas para fazer, e, epá, e agora tem que estar a mudar e a criar um canal só para vídeos em português, um canal só para os vídeos, pá, eu não consigo, é muito, para um homem só. Esta questão dos vídeos sozinho nem me dão assim tanto trabalho, isto são mais reflexões que eu vou fazendo, pá, de experiências passadas, de coisas que vou vendo, enfim. E são reflexões feitas a partir da memória, portanto nem sequer é assim grande coisa, muita dificuldade. Mas as entrevistas, especialmente quando são pessoas com que eu estou menos à vontade, dão trabalho, não só o agendamento, quando a gente não conhece as pessoas, enfim, tem que ter ali uma certa formalidade para as pessoas não se assustarem, sobretudo quando são figuras conhecidas do público, ou políticos, ou etc. Depois tem que estudar a matéria, não é? Depois tem que ter ali a questão técnica toda bem afinadinha no estúdio, porque depois vou ter que tomar conta das questões técnicas e estar a dirigir a conversa e tudo, pá, e depois fica sempre alguma coisa para trás, nomeadamente o chat, pessoas que vão lá, participam, fazem perguntas e eu depois nem tenho tempo de as ver durante a emissão. Portanto é tudo muito trabalhoso, e é por isso que comecei a fazer os vídeos em inglês, naquela de tentar produzir mais, de forma mais simples, mas para um auditório maior. Essa é a principal ideia. Portanto, hoje há bocado estava a ler os comentários e tal, li um comentário, uma pessoa que me questionava isso, e tem razão, quer dizer, há pessoas que preferem em português, ou se calhar, por acaso eu nem sei o que é que despoltou aquele comentário, mas imagino que seja, se calhar o assunto era interessante, epá, e eu podia estar a falar em português, aquele assunto podia ser dito em português, às vezes eu acho que era sobre educação, e podia muito bem ser dito em português. Pronto. Posto esta explicação toda, já me esqueci do que é que queria falar neste vídeo, porque isto são sensivelmente 8 da manhã e eu ainda tenho que ir chegar à caminha. Mas vamos lá com calma. O que eu queria falar mesmo era sobre, pá, isto é um tema já que foi falado aí noutros canais, mas nunca ouvi ser falado no mainstream, nas comunicação social de referência, que é o fenómeno do pobre de direita.
As pessoas que são pobres são trabalhadoras, portanto, a pobreza tem vários níveis, como vocês sabem. Aliás, as classes, os estratos, a estratificação social não é tipo, existe os pobres, classe média e classe alta. Não, é muito mais complexo do que isto. Então existem muitos níveis de pobreza, tanto que já existe a classificação de pobreza extrema. Temos um novo tipo de pobre, que não é assim tão novo, mas que eu acho bastante interessante e que tem a ver hoje com o assunto que eu queria aqui brevemente falar de memória, lá está, que é o pobre de direita, que é aquela pessoa que até tem um emprego, até trabalha, vamos dizer assim, não é ter um emprego, até trabalha, porque ter um emprego é uma coisa diferente. É uma questão de estabilidade laboral. Acho que é o principal fator de distinção. Aquela pessoa que tem hora trabalha aqui, hora trabalha ali, consegue no máximo contratos de um ano, essa é a pessoa que tem trabalho, que vai tendo trabalho. O emprego pressupõe-se, por exemplo, um vínculo, um contrato sem termo, ou aquilo que se chama o efetivo. Então, muitas destas pessoas, os pobres de direita, e agora há muitos, são trabalhadores, são muitas vezes também desempregados, mas que têm alguma fonte de rendimento mínima que seja, que lhes permita andar por aí, e que de repente aderem muito facilmente. Geralmente são pessoas também que não são muito politizadas. Eu diria que a maior parte são analfabetos políticos. O que é isso quer dizer? Isto não é pejorativo, a política é discutida na praça pública, muitas vezes, tem os seus atores, os seus intervenientes, tem a sua história, daí resulta uma série de legislação e medidas que afetam as nossas vidas, e estas pessoas, os analfabetos políticos, aqueles mesmo analfabetos, geralmente não prestam atenção àquilo que se passa na vida política. Talvez veem umas gordas assim nas notícias, umas letras gordas, veem umas letras gordas, assim, uns títulos gordos e tal, e não pensam muito sobre o assunto. E depois, a dada altura das suas vidas, começam a formar a opinião política. Com base no quê? Ora, precisamente com base na atenção que prestaram às questões políticas durante a sua vida, que foi quase nenhuma. E é nisso que formam a sua opinião. Geralmente, o que é que as atrai? Atrai slogans simples, slogans do estilo publicitário, frases que têm a intenção de conter nelas muita sabedoria, mas que não passam de uma frase, e que geralmente é o suficiente para o pobre de direita ou o analfabeto político entender aquilo que se está a passar, ou pelo menos julgar que entende, obviamente, é aquilo que lhe faz sentido, e portanto, e que lhe apela a alguns, obviamente, tem que apelar a algumas das questões que são sensíveis à sua vida, nomeadamente aquilo que ela vê na televisão, porque às vezes não é tanto aquilo que se passa na sua vida pessoal ou na sua vida laboral, mas aquilo que nos induzem, as ideias que são induzidas, o pensamento que é induzido através da televisão, são todos uns ladrões, os políticos são todos corruptos, os ricos e os poderosos nunca vão presos, e depois até que veio apareceram uns tipos, umas forças políticas novas a dizer: estão a ver, isto é a esquerda, isto é o socialismo, e os gajos, já temos o nome para atribuir a esses criminosos todos que temos ouvido falar toda a vida. Pronto, e assim se faz, basicamente, em poucas palavras, e um pensamento, nem sequer é um pensamento, é uma repetição de umas ideias muito básicas. Assim se faz, diria eu, um pobre direita. Obviamente que alguns de vocês já se debruçaram sobre este assunto, dirão que, também estás a ser muito redutor, isso tem para aí outras questões, e questões sociais, e antropológicas, pois tem. Mas eu estou a fazer isto dentro do carro às 8 da manhã à saída do turno. E portanto isto
também não está aqui tudo a 100% e tinha que ter aqui outro suporte para fazer essa análise mais profunda deste fenómeno. No fundo, estou a fazer aqui a mesma análise que o pobre de direita faz quando faz a sua análise política. É, ouve o Ventrulha a falar: nós nunca estamos ao lado dos criminosos, estamos sempre ao lado da polícia. Frases como estas: nós nunca estamos ao lado dos criminosos, nós somos contra os pedófilos. Eu não conheço ninguém que seja a favor. Claro que os há, porque senão não havia pedofilia, mas estão camuflados. Criminosos igual, claro que os há, senão não havia crime, mas também estão camuflados. Às vezes são os que falam mais. Contra. Não gosto e tal. É que a homossexualidade é igual. Paneleiros. E depois vai saber. É assim. Pronto. E o pobre de direita tem este... Para mim é um handicap, não é? Tem ali uma deficiência ao nível cognitivo. Não é que seja uma deficiência tipo congénita, uma coisa que depois se vai arrastar por esta vida, não. É uma deficiência curável, digamos. E que não entende, não consegue enxergar a sua própria realidade. Imagino que é um trabalhador, obviamente, se for um trabalhador, toda a vida cresceu numa sociedade destas, uma sociedade ocidental. Disseram-lhe que o trabalho é uma das coisas, ou pelo menos não lhe disseram, entende, porque isto é ensinado desde muito pequenino, entende que o trabalho é um fator importante na sua vida, um fator de reconhecimento, é um fator de dignidade, é um fator de reconhecimento enquanto cidadão. E ele não entende, nomeadamente, os fatores, porque é que, se ele ganha o ordenado mínimo, porque é que o ordenado mínimo não dá para viver? Porque é que eu com o ordenado mínimo tenho que andar a ter o escalão de não sei o quê na escola, dos meus filhos, tenho que andar a pedir apoios sociais, tenho que andar a não sei o quê, e se trabalho, porque é que não tenho o que preciso, pelo menos, o essencial? O pobre de direita não consegue ver isto. E atenção, eu estou a generalizar, porque eu conheço muitos que conseguem, não é? Mas aquele pobre que é de direita não consegue. Há outros que conseguem, mas não são de direita. Esses. E não consegue perceber quais são as estruturas ou como é que o sistema está a funcionar para a realidade da sua vida ser como é. Por outro lado, existe uma grande manta de propaganda, que eu lhe chamo assim, que lhe incute cada vez mais a ideia que, essa situação em que tu estás é culpa tua. Tens que sair daí, se não te mexeste, não fizeste nada para mudar isso, então, adeus. E, claro que as situações pessoais são sempre alteráveis. E são sempre alteráveis com uma ação própria, que às vezes é muito... requer um esforço muito grande e que nem todas as pessoas conseguem fazê-lo. Isto essencialmente é assim. Geralmente atiram-nos à cara com os exemplos positivos, né? Os exemplos de sucesso. Olha, estão a ver este tipo, não sei o quê, cresceu numa família assim, muito pobrezinho, chovia-lhe em cima quando era pequeno, não tinham telhados, não tinham nada, e agora é senhor fulano tal, dono disto, dono daquilo, anda de Porsche e não sei o quê. Estão sempre a atirar à cara. Pois é, mas o que nunca dizem é que... E agora vou tirar um número ao calhas, mas é uma proporção assim parva, que é 1 em cada 1000, ou 1 em cada 10.000, ou 1 em cada 100.000, falha. Essa coisa do empreendedorismo, vão ver quantas empresas é que abrem novas e quantas é que sobrevivem. Aqueles que abriram mesmo do zero, sem background nenhum, os tais que começaram mesmo de baixo. Pronto. E falha, o pobre direita falha ao não conseguir entender isto. Não consegue entender que existe uma constante extração da riqueza produzida cá em baixo pelos trabalhadores para uma casta de pessoas, um núcleo muito reduzido, que é parasitário.
É parasitário, muitos deles são. Eles não são parasitários porque, epá, não, vou ser um parasita, porque não, porque o sistema favorece esse parasitismo. Porque quando tu tens um sistema que é baseado em privilegiar apenas investidores e gestores, mas eles nunca sobreviveriam sem o trabalho, o Covid mostrou-nos isto. Lembram-se dos trabalhadores essenciais? Pois bem, esses são os mais mal pagos da sociedade. Mas a sociedade criou aqui uma data de imagens, pá, para iludir o pobre de direito, que é pá, tu trabalhas na caixa do supermercado, ou trabalhas aí, és servente pedreiro, ou tens assim um trabalho, ou andas na limpeza das ruas, ou na recolha do lixo, tens assim um trabalho destes, pá, nem sequer tens valor na sociedade. Criou estas imagens, portanto, criou este estigma sobre muitos empregos, não os valoriza, porque dizem, pá, então se está aqui, se tu não queres trabalhar nisto por este dinheiro e tal, e mais 100 que querem, pronto. Capitaliza na pobreza, cria esta escassez artificial e trata o trabalhador como mercadoria. Ou seja, se há muitos desta categoria, então eles não podem ganhar mais que o mínimo. Imagine se nem houvesse um ordenado mínimo, então era mesmo uma desgraça. Não podem ganhar mais que o mínimo. Pronto, e isso para mim quando não se entende isso, quando se aceita que a economia não trabalha em prol das pessoas, mas trabalha em prol de resultados de grandes empresas e de faturação de acionistas e não sei o quê. Pá, o local está entornado. Então porquê? Porque este pobre direito, à partida, se é trabalhador, pensou, eu devia estar aqui inserido num grupo ou devia-me juntar com as pessoas que têm uma realidade semelhante à minha e vamos lá aqui lutar, fazer acontecer, fazer ver aos gajos que nos exploram, que nos pagam mal, que não pode ser. Que temos de ser valorizados. Não faz isso. Entretanto, tem todas as ideias do self-made man, que eu já referi, todas aquelas ideias de se falhaste és tu, a culpa é toda tua, e prefere vociferar contra, proferir impropérios contra o socialismo, que são conceitos que nem sequer entende, minimamente, nem sequer pela rama. Pronto, e há de haver outros fatores, mas agora a esta hora, é como vos digo, estes foram estes pensamentos. Provavelmente posso fazer mais vídeos sobre o pobre de direito, que há muito aí, porque quem pensa, vamos lá ver, quem ouve nas notícias, está a falar bem, porque contra os corruptos, contra os pedófilos, contra esses imigrantes ilegais que andam aí, esses tipos esquisitos, não sei o quê. No fundo, se aquilo correspondesse a uma realidade, mesmo que corresponda a uma realidade, nada muda na vida deste pobre de direita. Nada. Antes, pelo contrário. Só pode piorar. Só pode piorar porque é uma pessoa que está sujeita à intempérie, vou-lhe chamar assim, da sociedade, que é, quanto mais crime há na sociedade, quem é que também é mais prejudicado? São os pobres e os médios, né? São as pessoas que têm que fazer a sua vida aí por fora. Se há mais precariedade, há mais desgraça social, vai haver mais criminalidade, mais problemas, mais escassez, mais gente a competir por recursos escassos, por trabalho, etc. Mais gente a atropelar-se, mais gente a roubar. Vai viver numa sociedade pior, vai ser sempre ele o prejudicado. Uma sociedade que segrega, uma sociedade que odeia e uma sociedade que privilegia sempre os mesmos, a mesma meia dúzia. Enfim, para já é tudo. Espero ver-vos na próxima. Espero. Nunca se sabe.